Querido irmão, querida irmã, você que está acompanhando, é uma alegria chegar até você mais uma vez em sua casa e em qualquer lugar onde você esteja me ouvindo neste momento. Eu sou Dom Josafá Menezes da Silva, arcebispo metropolitano aqui em Vitória da Conquista, na Bahia, chegando até você para refletirmos a palavra de Deus. Hoje são 4 de fevereiro de 2024, domingo da 5ª semana do tempo comum. Escutemos, ouvinte, a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Nós temos o primeiro capítulo, os versículos do 29 ao 39. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. Tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Ouvinte, os episódios que acabamos de ler no Evangelho de São Marcos, eles fazem parte do conjunto de ações realizadas por Jesus em Cafarnaum. Compõem o que os estudiosos chamam de dia em Cafarnaum. Jesus veio, então, primeiro à sinagoga, onde cura um endemoniado, como vimos no domingo passado. Saindo da sinagoga, aí nós estamos no Evangelho de hoje, ele vai com os seus discípulos até a casa da sogra de Pedro, o primeiro apóstolo. De tarde, diante da casa de Pedro, são conduzidos os doentes, o texto diz, de toda a cidade, e Jesus cura muitos. A luta contra o mal travada por Jesus começa com o amanhecer do dia e termina quando anoitece, que era considerado o anoitecer, então, o final do dia. Portanto, vimos domingo passado Jesus participando do culto dos judeus no sábado, a admiração do povo pelo seu ensinamento e a cura de um homem possuído pelo espírito impuro. Hoje, então, ouvinte, nós temos a ida de Jesus à casa, então, da sogra de Simão Pedro. À beira do mar, local de trabalho, Jesus chamou os primeiros discípulos. Depois, na sinagoga, local de culto, em dia de sábado, Jesus ensinou com autoridade e com a sua palavra fez calar o espírito possuído pelo demônio. Agora sai da sinagoga e dirige-se para fora e vai ao encontro das pessoas necessitadas no local onde elas se encontram, o local da intimidade familiar, um local privado. A missão de Jesus perpassa todos os lugares, então, da convivência humana. E vimos a sinagoga, vimos a beira do mar e agora hoje vemos o ambiente familiar. Jesus está acompanhado pelos 4 discípulos mais próximos. O texto diz que ele chega, portanto, ele é convidado para a casa de Simão Pedro. Em Marcos, casa
oikos no grego, é sempre um local de pouso de Jesus e de seus discípulos e sede, então, de apoio para o seu ministério pastoral. Na casa também Jesus ensina aos seus discípulos. Isso, então, nos faz referência ao fato que nas comunidades cristãs as casas serviam como lugares de reunião para a catequese e para o culto. O texto diz que a sogra de Pedro estava de cama, com febre, e eles, então, contaram a Jesus. A sogra de Pedro, que vive, então, com Pedro em sua casa, está febril. Essa descrição da doença, para nós, é um pouco imprecisa, mas é suficiente para indicar o perigo que ela estava correndo. Esse perigo está sublinhado também pelo verbo estava de cama. Ela estava, portanto, prostrada, necessitando do apoio de Jesus. O texto, então, ouvinte, dá a entender, portanto, que apesar de não ser uma doença muito grave, mas essa doença, a febre, consome as energias interiores, vitais e espirituais, tornando-a, então, incapaz de realizar algo positivo. De certo modo, a febre visibiliza a nossa fragilidade e preanuncia a morte, que toda doença é início. Diante, então, de um desafio, os discípulos, então, não tendo condições de enfrentar, eles falam com Jesus, dialogam com ele. Quando falam da doença da sogra de Pedro, Jesus, ao invés de se distanciar, se aproxima, fazendo-se, então, muito próximo de quem é vítima de situações desumanas. A doença que sempre distancia as pessoas das outras, em Jesus, é uma ocasião de aproximação. O Filho de Deus não somente se aproxima, mas o texto dá a entender que ele se inclina, então, sobre a sogra de Pedro. Ele se inclina sobre os doentes e os infelizes. A cura acontece por meio do conhecido gesto. Jesus pega na mão e ergue, portanto, a pessoa da sogra de Pedro. Jesus não se serve de nenhuma palavra e não diz nenhuma oração, como aconteceu em outras situações parecidas, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 28, quando Paulo, na ilha de Malta, liberta da febre e da doença um homem. Ele faz uma oração, invoca o nome de Deus. Jesus, no caso da sogra de Pedro, como vimos, cura com a própria força. O fato mais significativo é que Jesus toma a sogra de Pedro pela mão e a ergue. O gesto simboliza a transmissão da força divina, que é portadora de salvação. O verbo, então, levantar-se, na língua original do Novo Testamento, é usado para indicar a ressurreição, o levantar-se da morte, de uma condição de não-vida. A doente que jazia no leito, incapaz de se movimentar, prisioneira da febre, representa a humanidade inteira que Jesus se aproxima para introduzi-la numa nova condição. O que Jesus faz é um sinal, uma antecipação da vitória que ele realiza sobre a morte. Fica evidente que Jesus não somente tem o poder de expulsar os demônios, mas pode curar todas as enfermidades, podendo assim ajudar as pessoas em todas as situações desafiadoras. O texto continua dizendo que a sogra de Pedro então começou a servir. Isso não quer dizer que ela voltou a fazer os serviços normais de casa para cuidar dos hóspedes. O verbo, então, servir, é o mesmo usado
para dizer, por exemplo, que as mulheres colocavam à disposição de Jesus os seus bens, as suas substâncias. Quer dizer que ela começou a seguir a Jesus como os apóstolos Pedro e André. O fato que a mulher possa imediatamente colocar-se a serviço dos hóspedes demonstra que aos olhos de todos eles ela está recuperada, viva, ela está servindo. O bem-estar que se recebe com a cura que Jesus realiza é um bem que precisa então ser oferecido aos outros, um bem então que se torna um serviço para todos. E os que estão na casa de Pedro recebem esses serviços. Quando na dor temos a graça de encontrar o rosto compassivo de Cristo, então ficamos encurvados sobre nós mesmos e imobilizados em nosso sofrimento. Nos levantamos e nos colocamos. Quando na dor temos a graça de encontrar o rosto compassivo de Cristo, nos levantamos e nos colocamos a serviço da pessoa sofredora e nos tornamos também um ícone do rosto misericordioso de Deus e de Jesus de Nazaré. De tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu na frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças, expulsou muitos demônios. O sábado, caracterizado pela visita à sinagoga e pela cura da sogra de Pedro, então chega à tarde, está o dia terminando. Com o entardecer, termina então o dia de sábado, o repouso semanal. As pessoas então podem trazer os seus doentes até Jesus, cuja fama de realizar milagres está crescendo rapidamente. São mencionados os doentes antes dos endemoniados, invertendo a ordem do que tinha acontecido anteriormente. Diante da porta da casa de Pedro, então se reúne, diz o texto, toda a cidade. Para São Marcos, Cafarnaum é uma grande cidade. O evangelista faz uma distinção. Todos os doentes se reúnem diante da porta da casa de Pedro, mas não todos são curados. Todos se reúnem e muitos são curados. Alguns, portanto, ficam sem receber a cura. Não basta ir até Jesus para receber a cura. Essa cena é já um modelo para a ação dos discípulos. A igreja é enviada a todos, mas nem todos se convertem, nem todos têm condições de receber os benefícios de Deus. Portanto, o que Jesus fez na sinagoga e na casa de Pedro se difunde rapidamente por toda a aldeia de Cafarnaum. Com suas dificuldades e no meio de sua impotência, os homens e mulheres necessitam de ajuda e buscam sempre alguém que possa socorrê-los. A Jesus são levados todos os enfermos e os endemoniados de Cafarnaum. Os olhos e as esperanças daqueles homens e mulheres de Cafarnaum estavam postos sobre Jesus. Naquela situação, qualquer pessoa se sentiria esgotada, mas Jesus, pelo contrário, tem condições e disposição para ajudar a todos. É capaz, portanto, de oferecer a todos aquilo que todos necessitam. Jesus não curava todos, mas cuidava de todos que ele encontrava. De madrugada, então, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos para os outros lugares, vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim."
Essa retirada de Jesus não pode ser entendida como uma fuga diante do reconhecimento entusiasmado das multidões e nem como uma recusa de continuar fazendo as curas e libertações dos endemoniados em Cafarnaum. Não se trata de fazer, por exemplo, também referência à oração matutina, costume dos judeus. Todos ainda dormem. O evangelista quer ressaltar a particularidade do comportamento de Jesus. A oração e a missão de anunciar o evangelho estão indissoluvelmente associados, ligados. Os discípulos vão em busca de Jesus e querem que o mestre se detenha em Cafarnaum, mas Jesus os convida para continuar com ele a missão de ir para todas as cidades. Aparece, então, a palavra cosmopolita, que quer dizer todas as cidades que estão no âmbito da missão. Jesus compreende, portanto, que a sua missão não é socorrer somente as pessoas de Cafarnaum, mas de anunciar o evangelho do reino por toda a Galileia. O evangelista diz que Jesus saiu de madrugada em silêncio e na tranquilidade do amanhecer foi rezar num lugar solitário. Não diz que tipo de oração Jesus tenha feito, se agradecia pelo bom início de seu ministério, se era uma súplica insistente pela atividade futura que ele estava querendo desenvolver. O texto não diz se Jesus se colocava simplesmente diante de Deus, se contemplava as obras da criação. Da figura de Jesus no Evangelho de Marcos, nós temos notícias de uma atividade incessante, mas também temos notícia de que Jesus dedicava um tempo significativo para se dirigir a Deus com insistência e no recolhimento. Jesus não se deixava absorver pelas atividades e nem se Jesus não se deixava absorver pelas atividades e nem, então, se deixava limitar somente num lugar. O espaço da missão de Jesus vai para além de Cafarnaum. A simpatia e o acolhimento caloroso de Cafarnaum não podiam segurar Jesus dentro de seus limites. A missão comporta sacrifícios e distanciamento de pessoas, lugares e coisas. Para isso eu vim de Jesus. Não se trata então somente de sair de Cafarnaum, mas de ir por todos os lugares, porque de fato Jesus tinha saído do Pai e Jesus não pode se deixar absorver por uma somente atividade e nem se limita a um só lugar. Em princípio, Jesus vai para a Galileia e dali certamente para a Judeia e para os confins do mundo. E Jesus andava por toda a Galileia pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Certamente, essa descrição da atividade de Jesus corresponde, então, ao programa do seu ministério público na Galileia, indo, portanto, nas estruturas religiosas que viam os judeus reunidos para a escuta da palavra de Deus e para as orações. Além de ser uma conduta de Jesus, essa notícia também pode ser referida à conduta dos apóstolos no início da pregação. Os apóstolos, então, quando saíram em missão, encontraram na estrutura religiosa do povo judaico o ponto de partida para anunciar o evangelho em todas as regiões onde o povo de Israel estava disperso. No aglomerar-se das pessoas, no lançar-se sobre a humanidade sofrida, diante da porta da casa de Simão, Marcos nos apresenta uma imagem viva, então, do rosto bondoso de Deus em relação a quem sofre. Todos os doentes, toda a cidade, todos querem encontrar Jesus. Assim, o evangelista exprime o entusiasmo, mas também a necessidade de salvação. Todos, de qualquer modo, se encontram
numa situação de pobreza, de indigência, de vulnerabilidade, de sofrimento. Todos sentem que Jesus pode dizer algo e pode fazer alguma coisa boa. Notemos, enfim, que toda essa multidão de sofredores que se encontra diante daquela porta, que dá acesso ao lugar onde Jesus se encontra com os seus discípulos, é a imagem, portanto, da igreja. A igreja se torna casa de acolhimento, casa de mediação do encontro de Jesus com todos os homens e mulheres deste mundo que têm necessidade de cura e libertação. Nós podemos dizer que Jesus recebeu uma missão de anunciar o Evangelho, indo sempre mais longe e não pode parar no meio do caminho. É um zelo incansável aquele de Jesus. Ele trabalha até quando as suas forças permitem. O resto será completado, então, pela missão da igreja. O ministério de Jesus é diferente do ministério do Batista, que vivia no deserto e as pessoas iam procurá-lo. Jesus se desloca, passando em todos os lugares. Chega ao lugar onde as pessoas estão, não espera que as pessoas o procurem. Ele é o enviado. O Filho do Homem fez uma grande viagem para procurar quem estava perdido. Esta é a missão que foi dada pelo seu Pai. Na segunda leitura, nós temos, então, a primeira carta de São Paulo, capítulo 9, e ali nós temos o apóstolo que diz que é encarregado para anunciar o Evangelho. Este é o seu dever. Mesmo dedicando, ele renuncia a qualquer remuneração merecida, mesmo dedicando todo o tempo ao Evangelho. Faz compreender que nós cristãos devemos ir ao encontro das pessoas que estão em dificuldade. Paulo não é patrão, mas um escravo que serve a todos. Ninguém é deixado fora da influência de sua ação. Paulo se diz livre de todos para servir a todos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Ouvinte, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.